Vamos lá, hoje eu vou te ensinar como conseguir esse tipo de resultado aqui, ó, de um tratamento de uma endo de um molar inferior, ainda que hoje você não saiba nada de endodontia. Você está começando na endo, você está engatinhando na endo, né? Ou você está começando, né? Tá começando a pensar em fazer molar. Relaxa, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te passar aqui um protocolo completo, detalhado, passo a passo mesmo, de tratamento endodôntico de molares inferiores da Endolovers. Tá? Vai ser o protocolo realmente completo, esmiuçado, preparo e obturação dos canais, passo a passo mesmo, para você conseguir pegar e ter esse tipo de resultado mesmo, ainda que você esteja só começando ali na endo, mas já começando com certeza com o pé direito, tá certo? Se você já é nosso inscrito aqui, deixa um oi aqui, deixa seu like, deixa seu comentário aqui para mim. É importante para a gente saber que esse conteúdo está sendo bem aproveitado, está fazendo diferença aí para você. Se você ainda não é inscrito, está passando aqui a primeira vez hoje, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro, aí saber em primeira mão o que a gente coloca no ar, e deixa também seu like para saber e seu comentário aqui para a gente saber se esse conteúdo aí te ajudou e se você tem alguma outra coisa para compartilhar também que a gente possa te ajudar de uma forma cada vez melhor, tá certo? Segue aí na sequência comigo, mão na massa. Vamos lá, depois da abertura e isolamento, primeira coisa que a gente faz é a desinfecção da câmara pulpar. A gente faz isso com o quê? Substância química auxiliar. Tá? Para que a gente faz isso daqui? Para evitar, por exemplo, que o seu paciente tenha um flare-up. Você coloca a sua substância química auxiliar, aqui no caso a clorexidina 2% gel, e agita. Pode agitar com uma sonda, com ultrassom ou com o próprio microbrush. Depois disso, você lava isso daí, sempre com um soro fisiológico, tá? O protocolo de preparo que a gente usa e que eu recomendo aqui, que é o que eu faço no meu consultório, é assim: substância química auxiliar, clorexidina 2% gel, soro fisiológico como solução irrigadora. Então, sempre que você vai colocar um instrumento, né, ou nesse momento inicial, você simplesmente preenche a câmara ou os condutos já com a sua substância química auxiliar, aqui no caso a clorexidina. Primeira coisa, faça uma exploração manual ali, né, até mais ou menos 2 a 3 milímetros aquém. Vamos lá, primeiro passo sempre é a desinfecção. Bom, primeira coisa, vamos considerar que na boca esse dente estaria isolado. Ele está sem isolamento aqui por questões didáticas para a gente ver o instrumento trabalhando de uma maneira melhor dentro do conduto. Primeira coisa, dente isolado, desinfecção da câmara pulpar feita com sua substância química auxiliar. Aqui a gente sempre vai usar substância química auxiliar clorexidina 2% gel. E como solução irrigadora, ou seja, aquilo que lava meu canal, soro fisiológico, ok? Desinfecção da câmara, eu agito essa substância química auxiliar com sonda mesmo, um ultrassom, um microbrush e lavo, tá? Esse primeiro momento, eu removendo essa primeira contaminação aí na câmara antes de eu botar a lima no conduto, vai me ajudar, por exemplo, a reduzir a chance de flare-up do paciente, tá? Porque às vezes eu tenho ali bactérias que ainda estavam na saliva e que eu posso já levar com a primeira lima dentro do canal. Feito isso, substância química auxiliar, clorexidina de novo no canal e começa uma exploração manual. Sempre vou recomendar uma exploração manual, que é a hora que você está criando memória tátil aí, né, na sua cabeça. Você está explorando, sentindo ali, né, criando o seu, melhorando o seu treinamento tátil e criando uma memória tátil na sua cabeça. Essa exploração até 2 a 3 milímetros aquém do comprimento aparente do dente. Lembrando, esse comprimento aparente do dente, na radiografia, a gente mede na radiografia inicial, né? Desde a parte de uma referência coronária até o ápice radiográfico. Aqui no nosso dente, do exemplo, esse comprimento aparente ele tem 20 milímetros. Até onde eu desço essa lima? Até o comprimento aparente do dente, menos 2 a 3 milímetros, ou seja, tem 20, eu vou a 17, 18 milímetros, tá? Aqui no caso eu fui até 18, sempre com movimento de cateterismo em cada um dos canais. Aqui a gente está de um caso e que vale muito a tua seleção de caso, né? É um caso que não é cheio de curvatura, não é um canal super constrito, porque isso é muito importante, especialmente quando a gente está iniciando e desenvolvendo esse aprendizado. Usei o instrumento, irrigação com soro, tá? Quanto? Sempre 5 ml de soro a cada troca de lima. Aprenda a irrigar bastante com soro e a jamais economizar nesses 5 ml de soro, que os seus pacientes vão ter cada vez menos dor pós-operatória, tá? Eles vão ter um tratamento cada vez mais tranquilo aí nesse sentido do pós.
Novamente preenchi aí com clorexidina minha câmara. E a primeira lima, olha só, eu fiz primeiro ali uma exploração manual e agora eu já vou para um glide path mecanizado. Eu vou com uma Logic 1505 até quanto? CAD menos 3 ou menos 4 milímetros, depende do que. Até onde eu fui com a minha lima 10? Minha lima 10 era 2 a 3? Como eu fui a 2, né? Ou seja, eu fui 18 milímetros, a minha Logic 1505 eu vou até 17, tá? Esse 1 aquém da lima manual é para evitar degrau, tá, gente? Olha só. Aí, ó, tô indo com a minha Logic até 17 milímetros em cada um dos condutos, ok? Sempre a minha lima sai toda suja, com debris, espiras todas comprometidas. Eu perco o poder de corte do instrumento, eu começo a extruir mais debris, eu simplesmente ignoro essa sujeira toda. Passo, então, meu instrumento aí numa esponja ou em qualquer outra coisa, aí, um tamborel que eu use para fazer essa limpeza, antes de inserir no outro conduto, ok? Importante, quando eu insiro a lima no conduto, especialmente esse primeiro instrumento de glide path mecanizado, eu sempre respeito, né, eu respeito esse eixo de inserção e faço desgaste anticurvatura só no momento que eu estou removendo, né? Estou falando desgaste anticurvatura o quê? Pincelando, jogando esse instrumento na hora que eu estou removendo a lima do conduto, jogo esse instrumento na parede oposta à da furca, ok? Olha lá. Terminei ali, ó. Vocês viram como foi rápido aqui, tá? Lógico, o vídeo está extremamente acelerado. Aliás, extremamente não, está acelerado 2 vezes para a gente não ficar se estendendo aí em coisas desnecessárias. Mas esse ponto, até você chegar aqui, né, é algo extremamente fluido, tá? Pega um bloquinho ali de acrílico, pega um dentinho artificial, senta na frente aí do seu computador, senta na frente do teu celular, pega os materiais, e faz esse passo a passo aqui que você vai ver o quanto que é fluido você chegar nesse ponto aí, já de ter conseguido passar a sua lima de glide path mecanizado dentro do conduto, tá? Então, ó, lavei com soro, substância química auxiliar, e vou agora fazer o quê? Fazer recapitulação, tá? Comecei a usar instrumento ali, rotatório, reciprocante, especialmente, né, os instrumentos mecanizados, é hora da recapitulação, que nada mais é do que eu pegar uma lima aí de pequeno diâmetro, pode ser a própria lima 10 que eu usei de início, uma C-Pilot, e ultrapassar o comprimento que eu alcancei pelo instrumento anterior, ou seja, a Melogi 1505 tinha ido a 17, na recapitulação aqui, então, eu vou a 18, ok? Isso evita entupir canal e também evita a formação de degraus. Próximo instrumento, preparo do corpo do canal com a lima ProDesign S2508. Aí tem as sugestões, tá, de torque, de rotação, aí, mas lógico, fica a critério de cada um de vocês, é só uma sugestão mesmo. Com esse instrumento aqui, eu já vou finalizar o meu preparo de corpo de canal, tá? Vou descer até quanto? Vou descer aí mais ou menos o que meu instrumento anterior desceu, a minha Logic 1505, tá? Eu posso descer, então, até os 17, quase, né, milímetros, se bobear ali o 17, eu digo, porque às vezes ele não vai até o 17 se houver uma curvatura muito acentuada. Daí eu respeito, né, se esse instrumento não está descendo, eu não faço pressão apical, né, forte para esse instrumento descer, tá? Se precisar, eu repasso a minha lima Logic 1505 e tento descer, né, novamente daí essa 2508, ao invés de forçá-la apicalmente, ok? Olha lá, o que eu falei antes, na remoção que a gente pincela contra a parede oposta à furca, tá? Na inserção a gente respeita o ângulo e na hora de remover, sempre de remover o instrumento que a gente joga contra a parede e o instrumento sujo, instrumento limpo na esponja antes de inserir aí novamente, né, no conduto. Então, eu faço isso, esse preparo de corpo do canal aí nos 3 condutos. Sempre terminei de usar lima, soro abundante, renovo a minha substância química auxiliar e nesse momento eu já vou para a patência, tá? A patência com uma lima C-Pilot. É interessante aqui, pessoal, porque essa lima eu já meço ela o quê? 1 milímetro além do comprimento aparente do dente, tá? Então, eu vou chegando ali com o meu stop, ó, próximo do comprimento aparente do dente, próximo, aliás, da medida que eu coloquei, que já é um além, é nesse momento aqui que eu conecto o meu localizador, tá? Se não está nem perto disso, está longe ainda, não está chegando por algum motivo, nem coloco o meu localizador ainda. Muita calma nessa hora, senão a gente só fica naquela ansiedade do localizador estar ligado e não estar pitando. Então, a hora que está próximo, falo, bom, agora vai, né, para esse milímetro final, aciona o localizador, faz a medida aí correta
estabiliza o stop, escolhe uma referência adequada e faz a medida. Essa medida que a gente tem do zero do localizador, lembrando, né? Depois eu posso até deixar um link aqui na descrição desse vídeo, se você quer aprender a usar o localizador de uma forma mais adequada e certeira, precisa, eu vou deixar aqui o link na descrição. Mas à medida que você tem, né, quando você ultrapassa o zero do localizador, retorna no zero, estabiliza a medida ali e mede o comprimento que está nesse instrumento, esse é o comprimento real do canal, tá? Muita atenção a isso, as nomenclaturas. Esse é o comprimento real do canal, ok? Anota as medidas, anota os pontos de referência se necessário. Eu vou falar para você, às vezes vale a pena fazer isso, sabe por quê? Eu mesmo já perdi muito tempo por não anotar. Porque daí eu esqueço, eu falo, caraca, qual que era a dita da referência que eu usei, que eu não anotei, e agora eu tenho que fazer o quê? Medir de novo. Muito bem. Aí, olha só, a lima 10 ficou extremamente frouxa nesse canal distal. Quando ela está muito frouxa, meu localizador não vai necessariamente fazer uma leitura adequada, não consigo nem estabilizar essa lima no zero para conseguir a leitura. Então, eu vou trocar por instrumentos, né? Aí o 15, 20, até uma lima que se ajuste bem ao início aí, né? A essa região de forame, tá? Aí o que acontece? Essa lima também é a lima anatômica inicial, a primeira lima que se ajusta, tá? Não necessariamente é a lima de patência. A lima de patência às vezes é a 10, que você usou ali para todo mundo, ultrapassou o forame. Isso foi patência. A partir do momento que você pega qual é a lima que primeiro se ajusta, fica ali justinha naquele seu comprimento que você determinou aí, já que é o comprimento real do canal, aí você confirma essa medida do localizador com essa lima justa. E essa lima justa ali, né, seria, vamos supor, a primeira, seria o diâmetro inicial, né, do forame, claro que é uma referência clínica do diâmetro inicial do forame, é a nossa lima anatômica inicial, ok? Muito bem, aqui no nosso exemplo, né, no nosso dentinho de acrílico, o comprimento real dos 3 canais foi de 20 milímetros. Se o comprimento real dos canais, né, o conduto aí do início ao fim, a saída do forame tem 20 milímetros, o comprimento real de trabalho que eu uso no consultório, que eu recomendo para meus alunos e colegas, e uso daqui já há uso daqui a 20 anos, né, ele fica entre meio e 1 milímetro além do comprimento real do canal, tá? Comprimento real do canal que deu zero do seu localizador, que é o 20 aqui, 20 milímetros. Então, meu comprimento de trabalho é o quê? Passando um pouquinho 20. O 20,5, 21 milímetros no máximo, ok? E aí, né, já fiz a medida da odontometria, lavo com soro, renovo clorexidina. Olha nessa hora que interessante aqui, ó. Ó, eu pausei, não sei se vocês estão conseguindo observar, especialmente no canal distal, um canal mais amplo, mas essa agulha já está chegando ali em terço, quase em terço médio do canal. Isso porque pela baita da ampliação que eu fiz de corpo do canal, já fiz o preparo do corpo do canal, que já preparei 2/3 ou mais até desse conduto, tá? Então isso daqui, ele melhora não só, né, a mecânica agora dos meus instrumentos na hora que eu vou encarar o quê? Na hora que eu vou encarar às vezes aquela pedreira que tem ali, né, de terço apical, conseguir descer aquele finalzinho do canal, aquele que eu tanto sofria quando eu era mais nova para conseguir descer. E agora, como eu ampliei de maneira correta esse corpo de canal, esses 2/3 iniciais, né, e sem fazer degrau, sem entupir canal, eu consigo trabalhar muito bem. E os irrigantes, aí a solução irrigadora e a substância química auxiliar conseguem chegar aí, né, nesse terço apical já de maneira bem satisfatória. Agora vamos para... Já consegui patência, já tocou odontometria, é hora de usar uma primeira lima de glide path no comprimento real de trabalho. Então, vai ser minha primeira lima de glide path aí para preparo, né, de terço apical. Olha lá, passando um pouquinho. Aqui, ó, tô passando mais do que 1 milímetro, na verdade, esse instrumento, né? A gente está com dente aqui, um modelo de dente de acrílico, mas eu tô passando mais para vocês poderem ver mesmo que nessa hora é ultrapassar, né, ultrapassar um pouco o que seria o zero, que seria ali a saída do forame. Quando eu estou fazendo preparo, estou usando aqui um instrumento mecanizado, seja rotatório, seja reciprocante, o que é legal? A gente faz movimento de bicada. Então, ó, esse sobe e desce, saca só, fazendo um outro canal. Esse sobe e desce, ó, tá vendo? Não é uma descida única, é um sobe e desce. Isso daí é movimento de bicada, o nome disso. Então, eu faço o quê? 3 a 4 bicadas por ciclo. Fiz 3 a 4 bicadas, não chegou onde eu queria, tira essa lima,
limpa as espiras, tá? Porque vai ficando comprometida e as espiras todas sujas. Cada vez que esse instrumento some aqui, eu estou limpando ele numa esponja, tá? E aí sim você usa, né? Seja no mesmo conduto para tentar descer ali mais um pouco, seja no conduto seguinte, já que você está preparando. Então, nesse momento aqui, já passamos uma lima 1505, 1 milímetro além ali do meu comprimento real do canal, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, vamos dizer que aqui o jogo tá na reta final e tá praticamente ganho. Eu vou irrigar sempre, 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 pessoal. Esse é um dos segredos, um dos maiores segredos aqui para o bem-estar do paciente no pós. É essa irrigação entre as trocas de instrumento, uma irrigação com 5 ml de soro fisiológico. Saca só como é que eu faço essa irrigação também, ó. Esse sobe e desce, ó. Tá vendo? Da agulha dentro do canal. Ele não é simplesmente eu travo a agulha dentro do canal e irrigo com força. Não, é um sobe e desce, e aí sem travar, mas fazendo um bom fluxo, refluxo, antes de preencher aí de novo, né? Saca só esse detalhe aqui, ó. Eu preenchendo com clorexidina e olha ali na região apical, né? Umas gotinhas de soro ali misturado já com gel, né? Que estão extravasando apicalmente. Então, o que eu uso, né? Desde que eu limpe essa região de forame, o que eu uso como substância química auxiliar e como solução irrigadora são extravasados para a região periapical, ok? Isso é super importante, porque se você é o colega que usa hipoclorito de sódio, né, seja na concentração que for, concentrações mais altas requerem mais atenção. Você sabe que isso daí pode realmente acontecer, tá? Muito bem. Aí, ó, próximo instrumento, Logic 2504, já, né, ainda trabalhando nesse preparo apical. Aqui vale uma observação para essa Logic 2504, ela vai também até o comprimento real de trabalho, ou seja, um pouquinho além do comprimento real do canal, né? Se o comprimento real do canal é 20, ela vai ali até 20,5, 21. E aqui a gente está trabalhando no molar inferior, mas que está com condutos tranquilos, sem grandes curvaturas, sem grandes atresias. Então, essa lima, ela ainda é uma lima que desce super bem, que ultrapassa, ela ainda é uma lima fina para esse tipo de conduto. Mas, se a gente pensar nos molares inferiores aí da nossa clínica diária, tá, os canais mesiais de molares inferiores, muitas vezes esse instrumento aqui, o 2504, ele já vai ser uma lima de shape final. Shape final significa o quê? A última lima que você usa ali no seu preparo, tá? Que coroou o seu preparo. Então, na clínica, muitas vezes, essa lima aqui vai ser a última, tá? Aqui ela vai passar, ó, didaticamente aqui eu passando, né, um pouquinho além, só para visualizar melhor aí a ponta do instrumento. Tá? Sempre o nosso soro, irrigação abundante. Agora essa irrigação com soro já está extravasando bastante soro no momento em que a gente coloca, o gel também bastante extravasado. E aqui, né, como no nosso caso aqui especificamente do modelo, é um canal que ele contempla um instrumento mais calibroso, a gente fez aqui a seleção da Logic 3005, né, como instrumento de shape final. Tem uma infinidade de instrumentos, de sistemas que a gente pode lançar mão. Esse protocolo aqui, mais do que qual lima exatamente que eu estou falando, se atentem o quê? A ponta e o taper, o tip taper, né? Ou seja, a ponta 15, taper 0,5, a ponta 25, taper 0,4. Aqui no caso, a ponta 30, o taper 0,5. Né? Então, se atentem aí a como que a gente constrói, né, esse encadeamento aí, nesse engajamento de instrumentos, né, mais do que ser a marca X ou Y, certo? Isso tudo aí a gente está falando do preparo apical, tá? Eu estou falando aqui para vocês limas que eu uso bastante no meu dia a dia, são instrumentos com excelente custo-benefício. Se você usa, controla o número de usos de maneira adequada, né, e vai fazendo a prática, o treinamento desses instrumentos aí, que eles têm um tratamento térmico, tem uma ótima flexibilidade, eles te dão bastante segurança e bastante eficácia no preparo. Olha lá. Então, essa é uma lima de shape final, tá? Estou ultrapassando aí, como eu falei, né, comprimento real de trabalho, ultrapassando sempre. Faço uma irrigação aí com 5 ml de soro. A partir deste momento aqui, eu não vou usar mais limas para preparo, tá? Já acabou o preparo do meu conduto, eu preciso determinar o que agora? Poxa, até quanto que eu ampliei esse canal? Por quê? Porque depois eu vou ter que saber, ter uma referência para saber com qual cone eu obturo isso daí. E essa referência é a nossa lima anatômica final,
que é uma referência clínica do diâmetro final, né? Uma referência clínica mesmo do diâmetro final de ampliação daquele forame. Eu não tenho como saber o diâmetro real daquele forame, eu teria que fazer isso de maneira histológica para uma precisão maior, mas eu tenho como ter uma referência clínica aí através dessa técnica aqui, ó. Pego uma lima tipo K, né? Eu falo assim, poxa, a última lima que eu usei lá rotatória era 30,05, mas eu passei ela, né, 1 milímetro além da ponta dela, então ela já era tamanho 35. Se eu ampliei 35, pô, vamos tentar aqui uma lima 40 para ver se eu chego ali no meu comprimento real do canal. Como que eu vou saber que essa lima aqui é essa ajustada? Duas coisas. Primeiro, eu meço a lima naquela medida que eu tenho do comprimento real do canal, que aqui no nosso caso é 20, tá? Então, medi essa lima 40 aqui em 20, falei, vamos ver se essa lima 40 chega em 20. E aí, eu não vou só simplesmente acreditar na medida da minha lima ali, não. Eu vou refazer, é como se eu estivesse refazendo a minha odontometria, porque eu vou ligar o localizador também nessa lima. Então, eu ligo nessa hora o cabo do localizador, por quê? Porque durante o nosso preparo, pessoal, às vezes a gente pode ter uma pequena diferença na medida, tá? Eu posso, às vezes tem um canal muito curvo, e no que eu faço esse preparo, ele ameniza a curvatura e o comprimento desse conduto ele acaba reduzindo, por exemplo. Então, essa lima anatômica final, ela serve muito bem também para a gente confirmar aí qual que é o comprimento final do nosso conduto. Olha só, a lima 40 não está chegando legal aqui nesses canais, então eu vou para a próxima. Próxima eu digo abaixo. Se a 35 desce, né, acima ou abaixo, aí eu vou adequando de acordo se ela está descendo ou não está descendo. Ó, não estava descendo a 40, a 35 desceu. Faço ó, uma pequena pressão digital, né? E ela não ultrapassa, ou seja, ela está bem estabilizada ali no forame. Liguei meu localizador. Olha lá, vamos ver. Aí, ó, dei uma forçadinha, liguei meu localizador, tá certo, beleza, confirmei o meu comprimento e já sei o diâmetro final aí já de 2 canais, que é 35 nos canais mesiais. E o distal passou de monte. Aí vamos para uma 40, né? Aí, olha só, forcei um pouquinho, ela quase passou, mas vamos considerar 40. Próximo passo, seleção de cone. Para seleção de cone, eu vou considerar duas coisas. Eu vou considerar tanto o taper final do preparo. O quê? Qual que foi minha lima final? Foi 25,04, então é um cone fine medium, ou foi 30,05, né? Canais amplos que a gente tem aqui, eu já posso usar um medium, ou foi alguma lima aqui com taper 0,6, eu fico no medium também. Então, primeiro, tem que saber se é um cone medium ou um cone fine medium. Tá? No nosso caso aqui, foi selecionado o cone medium, e a outra referência na seleção de cone é o quê? O quanto que eu corto a ponta dele. Eu corto o quê? Um calibre, né, um diâmetro aí acima daquele que foi a LAF. Então, se minha LAF, minha lima anatômica final, ali nos mesiais foi 35, eu vou cortar esse cone aí primeiro em 40 e vou testar, ver se ele se ajusta no conduto, né, ou não. Então, olha só, um cone medium, com a minha régua calibradora, vou cortar aí em 40, uso uma lâmina de bisturi aqui para isso, tá? Saca só. Aí. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para a gente poder, né, com certeza, compartilhar os conteúdos e você ver em primeira mão aí, poder aproveitar o melhor da endodontia aí no seu consultório. Bom, o comprimento adequado desse cone, quanto que é? De 1 a 1,5 milímetro aquém do comprimento real do canal. Se o meu dente tinha 20, né, como comprimento real do canal, o meu canal aqui é um dos mesiais que eu estou testando nesse momento, então eu preciso do quê? Que esse cone desça entre 18,5 e 19. Se o cone não está descendo, eu vou testar isso daqui, tá? Olha lá. Se o cone não descer pelo menos 18,5, se ele parou ali 17, esquece, não vai fazer prova de cone. Prova de cone não faz milagre, ok? Rever aí o seu preparo, rever o seu teste aí da lima final, às vezes você errou, a LAF não era 35, era 30, aí você corta um cone 30 e ele se ajusta direitinho entre 18,5 e 19. Vamos ver se ele realmente se ajustou, vamos medir, ó, ver onde que esse cone parou, 19, certo? Perfeito, então esse daí já tá certinho para a gente passar para a obturação. Mesma coisa a gente faz nos outros condutos, certo? Sempre calibra, verifica o comprimento, checa o comprimento ali, verifica se esse cone está bem travado,
tá? Força mesmo, dá aqueles movimentos de ancoragem, de batidinha apical nesse cone na hora que você está testando, para ver se ele não desce. Tá? Se o cone está mais ou menos, se ele desce um pouquinho, corta um pouco mais e deixa esse cone aí bem adaptado, olha lá, ó, bem justo. Vocês podem ver que ele tem até uma resistência na hora que você vai puxar com a lima, porque ele está extremamente justo ali no conduto. Tá? Então, você caprichar aqui nesse tipo de detalhe, detalhe entre aspas, né? Porque são pontos super importantes, evita a ocorrência de acidentes, evita de você passar um cone, né? E evita também perda de tempo, porque se você não mediu tudo isso daqui e colocou o cone do jeito que você achou que dava e foi radiografar, você perdeu tempo de vida, seu e do paciente, né? Porque você vai olhar a radiografia e falar, poxa, o cone não desceu. Você podia ter só medido que você já saberia que o cone não teria descido. Então, evita perder tempo de vida seu e do paciente, certo? A gente faz, né? Estamos repetindo só aí para os outros condutos, por isso que a gente está passando rápido. Ponto importante, se estou falando aqui de canais mesiais de molar inferior, ou se eu estou trabalhando em canais em raiz mesovestibular de molar superior, que tem o MV e o MV2, eu posso ter o quê? Eu posso ter canais condutos confluentes, que eles se unem. Nessa hora, então, eu tenho que lembrar de testar, né, os dois cones juntos, ó, para ver se são condutos independentes, ou se às vezes eu coloco o canal, o cone num conduto, ele não desce no outro. Daí eu tiro. Se ele desce no outro, e eu coloco num, ele não desce. Então, isso me indica aí que eu posso estar diante de canais confluentes, né? E eu tenho que ver isso daí exatamente nesse momento, né? Já da inserção dos dois cones ao mesmo tempo, certo? Mesma coisa no distal aí, eu já passei pro corte 50, porque aquela lima 40, ela, na verdade, seria uma 45, né? Isso a gente vai pegando aí com a prática. Então, deu tudo certinho. Irrigação com 10 ml de soro, tá? Depois disso, eu vou fazer o quê? O protocolo para remoção de smear layer. E a gente faz isso com o quê? EDTA 17%. Preencho o conduto, né? Não preciso ficar irrigando com EDTA. Eu preencho os condutos com EDTA e agito. Faço isso o quê? 3 vezes. Então, preencho, agito por 20 segundos, preencho de novo, né? Renovo aquele EDTA, agito por mais 20 segundos e faço isso uma terceira vez também, renovo esse EDTA e agito por mais 20 segundos, certo? Eu usei aqui no caso a Easy Clean para fazer essa agitação, você pode usar um rotatório. Se for usar a Easy Clean, você pode usar ela no motor, tanto na cinemática rotatória quanto reciprocante, tá? O torque aí não é o importante, né? Porque ela não vai precisar desse torque para nada. O que importa é rotação, você pode colocar numa alta rotação se for no rotatório ou num programa já reciprocante, certo? Se eu quero usar a ponta de ultrassom, tem insertos específicos para isso. Por exemplo, o Irrisonic, né? Não é simplesmente qualquer ultrassom, mas tem insertos específicos. E aí, depois da DTA, irrigação final com 10 ml de soro e tá finalizado o preparo. Olha só, secagem dos canais, já deixei essa imagem aqui para você, porque você pode já fazer uma aspiração negativa com a tua própria seringa aí de irrigação. Se você tem a disposição, se você investe aí numa capillary tip, você pode fazer essa... Capillary tip são umas agulhinhas, umas pontas plásticas, né, que elas têm melhor adaptação, elas fazem a curvatura do canal e você pode adaptar na ponta de sucção. Então, você tem aí uma primeira remoção assim, desse excesso de umidade dos canais, já com essa aspiração negativa ou com o sugador aí ligado nessa ponta aí, nessa microponta, né? Ou você já tem aí o seu sugador com a sua capillary tip. Uma dica só que eu dou para você, que às vezes você está com um conduto super amplo, capillary tip ela pode ser realmente extremamente aí, de um diâmetro bem reduzido e pode ser que ela chegue lá, quase que no forame, né, do seu conduto. E se você está lidando, às vezes, com caso de pulpite, colocou essa capillary tip lá embaixo, você tem tecido sangrando ali para fora daquele canal. E nessa aspiração negativa, você buscando essa capillary tip muito lá embaixo, você pode começar um sangramento aí, que é a coisa que você não quer, especialmente nessa reta final de obturação, ok? Muito bem, a secagem já removeu um excesso, então você vai dar uma economizada aqui em cone de papel. Uma coisa que eu quero falar para você, meça o seu cone, porque cansei de ver aluno, às vezes, de especialização, tá ali perfeito, tá na reta final, vai terminar a sessão única, aquele molar, e aí simplesmente pega aquele cone de papel e joga dentro do canal. E o cone vai até onde ele quer.
e aquele forame está amplo e tudo mais, esse cone vai até onde ele cutuca ali a região periapical, e você tem tecido vivo ali, sangrante, e aí você causa um sangramento bem na reta final. Nem sempre dá para ser controlado, manejado, às vezes por causa do tempo, às vezes tem que botar a medicação e marcar o paciente em uma segunda sessão, só pelo fato de não ter, né, controlado até onde o seu cone de papel vai. Esse cone absorvente, ele funciona, né, por capilaridade, então você não precisa colocar ele até os 20, que é o comprimento real do canal. Você pode ficar 2 milímetros aquém, aí em torno de 18, que já é mais do que suficiente para você conseguir uma secagem adequada, certo? Mantém os cones em posição por alguns segundos, não é só colocar e tirar, mantém por alguns segundos para ele realmente ter esse efeito, né, conseguir exercer essa absorção, e aí você vai preparar o seu cimento e vai inserir o seu cimento no conduto. O cimento que eu estou usando aqui como exemplo é a H+, é um cimento resinoso. Eu coloquei ali, né, como é uma bisnaga aqui de 2 saídas, de 2 pastas. Então, eu sempre gosto de regularizar, né, essas 2 pastas aqui. Eu vou voltar até um pouquinho, ver se eu consigo mostrar para você. Eu gosto de regularizar, porque a gente consegue, né, olha só, a gente consegue nessa hora regularizar a saída das 2 pastas, ó. Porque às vezes uma pasta sai bastante, né, e a outra ainda não saiu. É o primeiro uso do cimento, então a gente consegue regularizar isso de uma maneira mais adequada, aí tirando um pouquinho, ó, no bloquinho, beleza, agora está tudo nivelado. Ele tem uma ponta aplicadora. Se eu não tenho uma ponta aplicadora, eu estou usando outro cimento, eu misturo aqui líquido, pasta, enfim, eu posso colocar tanto com uma lentulo ou eu posso simplesmente colocar com o meu próprio cone. Eu vou besuntar o meu cone no cimento, né? Levar uma vez no conduto, besuntar de novo e levar uma segunda vez. Aqui, quando a gente tem a ponta aplicadora, olha só, eu insiro direto ali, né? Apoio na embocadura, insiro o cone, que está previamente selecionado, calibrado, tudo certinho, e eu vou fazer o quê? O corte com calcador aquecido, ou aqui no caso eu estou com termoplastificador, mas não tenho termo, Fernando, estou começando, estou pensando ainda no que eu vou investir. Problema nenhum, pega ali o seu jogo de calcadores e faz o aquecimento, né? Legal você poder ver antes qual que é um calcador que se ajusta bem à embocadura dos seus canais. Isso pode te facilitar bastante a vida, especialmente nesse começo aí, né, do processo de aprendizagem, do treino na endodontia. Você já pega e já sabe assim, pô, se eu apoiar esse calcador que está justo na minha embocadura, eu aquecer e apoiar ele ali, eu sei que ele vai cortar bem o cone, tá? Aqui no termo, às vezes a gente usa um calcador um pouco mais fino, já faz um primeiro corte, às vezes um pouco além, né, um pouco dentro da embocadura, mas que eu recomendo aí que você faça um primeiro corte seu na embocadura do canal. Então, um calcador mais grosso que se adapta ali pode realmente te facilitar. E na sequência, né, depois de fazer o seu primeiro corte, ó, saca só a mexidinha, né, como se fosse uma meia-lua aí, ó, que eu faço com o calcador, né, como se eu estivesse jogando, né, esse cone daí contra as paredes para ele cortar e não puxar o meu cone de volta. Seguido desse corte, eu faço sempre uma compressão vertical por alguns segundos com um calcador frio, tá? Então, eu vou pegar aí um instrumento frio, aqui no caso o próprio termo, né, ele se resfria rapidamente e eu posso usar o próprio termo para fazer essa compressão ao frio. Mantenho por alguns segundos, né, antes de passar aí, logicamente, né, se é o caso, olha só, aqui eu não vou fazer um segundo corte porque eu já faço um corte ali dentro de embocadura. Mas se é o caso, eu cortei super na embocadura, faz um segundo corte, né, entrando um pouco na embocadura, tá? O que é legal nesse momento, né, nesse início? Que a sua guta, ela fique ali mais ou menos 2 milímetros para dentro da embocadura do canal, tá? Então, recomendaria o quê? Um segundo corte, né? Você pode pegar daí um calcador um pouquinho mais fino, faz esse segundo corte e compressão ao frio do mesmo jeito. Aí você vê e fala, opa, a gota está um pouquinho escondida aqui dentro da embocadura, então já está um corte legal. Já fiz ali a compressão a frio. E beleza, aqui a gente repete, né, para os demais condutos. Essa obturação aqui está num outro dente, só por questões aí técnicas, ok? Feitos os cortes, o que eu vou fazer? Fica um espaço entre a gutapercha e a embocadura do canal. Para eu preencher esse espaço, o nome disso é backfill. O que é muito simples da gente fazer e muito eficaz é o backfill com cotosol, tá? Então, só esses 2 milímetrozinhos ali que ficaram sem guta,
eu vou pegar ali pequenos incrementos, né, como se fossem umas cobrinhas quase que eu faço de cotosol e inserir na embocadura. Ó, coloquei uma observação aqui que é bem importante. Às vezes você fica com tem um excesso de cimento ali na câmara e você não consegue colocar aquele cotosol direito. Você coloca o cotosol sai de volta no seu calcador, limpa esse excesso da câmara ali, né? Tanto para esse momento da limpeza quanto para outros momentos. Você pode usar uma esponja, aquela própria esponjinha semelhante à que vem na caixa do cone, né? Você já esteriliza ali com o seu kit, usa essa esponja. Pode ser com álcool, aqui no caso, pelo cimento que eu estou usando, usei com álcool. Você pode pegar um microbrush também, ao invés de esponja, para poder limpar tudo isso daí. Às vezes, o cimento que você usa é um cimento que ele é solúvel em água, como o próprio cimento biocerâmico, eu consigo limpar ali com microbrush e água, por exemplo, tá? Aí vai de acordo com o material que você está usando e facilita a minha vida aí para eu colocar daí o cotosol bem na embocadura e vedar ali aquele espaço da entrada dos canais. Agora sim, uma limpeza final da câmara, remover todo o resíduo de cimento, né, nesse momento aqui, especialmente se você, vamos supor, Fernanda, o lugar que eu trabalho aqui, eu tenho endofil para trabalhar. Endofil que eu tenho, porque realmente é isso que eles me dão aqui à disposição. Vamos pensar no seguinte só, o endofil, é importante que você saiba que os cimentos que eles são à base de eugenol, né, de óxido de zinco eugenol, o eugenol ele pode interferir depois dos procedimentos de adesão, tá? Então é importante que você saiba disso, não que você vai deixar de selar o seu dente nem nada, mas o máximo que você conseguir remover de resíduo desse cimento, nesses casos, né, quando você usa eugenol, até às vezes de fazer uma qualificação daquela dentina ali com uma broca multilaminada, em baixa rotação, né, só para você tirar ali um pouco daquela dentina alterada, você já vai conseguir, com certeza, uma adesão melhor depois da sua restauração final. Tá? Aqui, no caso, o cimento é resinoso, então eu não tenho, né, fiz uma limpeza adequada ali da esponja com álcool e tudo mais, eu já consegui a remoção e ele não vai interferir nos meus processos de adesão aqui. Então, condicionamento ácido só em esmalte, tá? Porque depois o sistema adesivo que eu uso é um autocondicionante, é o Clear Feel, tá? Depois de seco, né? Logicamente eu sequei esse dente aí antes de colocar o primer ácido, aí depois eu faço a hibridização aí, né, com adesivo e fotopolimerizo pelo tempo necessário. E na sequência, primeira resina aí, que é o primeiro ponto aí do meu vedamento é uma resina uma resina Flow. Eu li aqui o Book Fill, independente se é Book Fill ou não, tá? Mas interessante que ela seja Flow, pelo fato dela se adaptar bem, às vezes, a algumas irregularidades que a gente pode ter no soalho da câmara, as embocaduras dos canais, e aí você consegue um preenchimento ali sem deixar espaço vazio, para depois na radiografia final o negócio tá bem lindo e você saber que está bem selado. Finalizo esse preenchimento da câmara, esse vedamento do dente com resina composta depois, e dessa forma, né, tá feito aí, tá finalizado o meu tratamento, não só o tratamento endodôntico, mas também o selamento coronário desse dente, que é crucial. O que eu vou falar para você que faz endodontia? Poxa, não sei se eu vou ter aqui resina à disposição. Se você não tiver resina, se você tiver uma resina que você consiga colocar pelo menos ali preenchendo a câmara, coloca. Se você puder vedar tudo, veda. Se você não tem resina, tenta usar no mínimo o número de vidro. Por quê? Para você depois não ter todo esse trabalho aqui, tá fazendo todo o seu treinamento, vai fazer um tratamento endodôntico, os canais vão ficar lindos, e se esse dente estiver com selamento provisório, corre o risco da paciente sair dali 1 semana, 2 semanas, ele morde alguma coisa, fratura esse dente e ele vai vir atrás de quem? De você, tá? Porque independente da orientação que você teve, que você deu para ele, você foi o último profissional a preencher aquele dente, né? A trabalhar naquele dente, falar, olha, terminei o canal, tudo bem, essa pessoa é leiga, ela nem se liga da importância de fazer um selamento definitivo, ok? Então, tudo finalizado, é hora de você pegar e simplesmente dar as orientações finais para o seu paciente, certo? Daí eu tenho uma dica extra aqui para dar para você, que é o seguinte: se o seu paciente, se ele chegou para você com uma dor muito forte, pré-operatória, independente de ser dor de pulpite, dor de pericementite, dor de seja lá do que for, mas se ele tinha uma dor intensa nesse imediato, se você não fez nada de medicação pré-operatória, nesse imediato, dá uma dexametasona 4 miligramas para ele, comprimido ali, dose única, provavelmente, que ele vai tomar, e orienta adequadamente, né? Dá uma prescrição ou faz uma orientação muito adequada aí
de medicação analgésica, tá? Eu gosto bastante da dipirona, 1 grama, que a gente pode dar um comprimido a cada 6 horas, uma excelente medicação, e conversa com seu paciente a respeito de dor pós-operatória. Se você não fala isso, gente, você faz esse tratamento lindo, maravilhoso, e aí depois você pega, não fala nada para o paciente, e o paciente passa anestesia, pronto, o dente começa a latejar, começa a doer. O que ele vai pensar? Ele vai falar, deu errado, né? Eu fui no dentista, eu estava com dor antes de fazer o canal, e agora esse dente está doendo, parece que está doendo mais, parece que está latejando. Aí o paciente, o que não foi explicado antes para ele, seja lá o que você fale depois, vai soar como desculpa. Então, orienta o seu paciente aí no final do seu atendimento, tá? Que se você seguiu todo esse protocolo aqui, um dos pontos altíssimos desse protocolo, além do resultado lindo aqui de molar, é que você tem aqui, pelo cuidado, né, em minimizar extravasamento de debris contaminados, através da técnica que a gente mostrou aqui, esse paciente ele tem uma chance muito maior de ter um pós-operatório mais tranquilo. E aí, gostou do conteúdo? Te ajudou? Vai te ajudar, né, no seu dia a dia? Deixa o seu like no vídeo se você ainda não deixou. É importante pra gente, né, ter esse feedback através do seu like, através do seu comentário que você deixa aqui, falando pra gente se te ajudou, como te ajudou. E outra coisa, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui no comentário também, na medida do possível, vamos trabalhando sempre no sentido de resolver e ajudar o máximo possível. E além disso, eu vou te falar outra coisa, vou deixar uma dica extra aqui, que é o seguinte: independente desse protocolo aí, show de bola, né? Protocolo de preparo, obturação, passo a passo detalhado, se você não trabalhar também uma parte super importante da endodontia, que é o controle de dor, e controle de dor não estou falando só de anestesia, tá? Controle de dor envolve algo muito maior, né? A própria eficácia da anestesia durante a sessão, ela envolve outros pontos que não só uma técnica anestésica, uma solução anestésica, mas você trabalhar isso também vai te ajudar mais do que você imagina, até mesmo a poder executar esse protocolo de maneira adequada, tá? Porque a gente não consegue trabalhar e fazer nada. Você pode ter o melhor protocolo de preparo e obturação dos canais em mãos. E eu vou falar para vocês, esse aqui que eu passei é show de bola, eu passo para você o que eu aplico no meu consultório. Às vezes eu vario um instrumento ou outro, mas o core, os princípios, tá aqui, detalhado passo a passo. Só que para eu conseguir executar o protocolo de maneira adequada, eu preciso estar com o meu paciente ali na cadeira, ó, tranquilo, dor controlada, e aí sim eu posso trabalhar fazendo o que é necessário e não simplesmente o que dá, tá bom? Então lembra dessa dica extra que eu tô te dando. A gente tem bastante conteúdo aqui também no canal a respeito de controle de dor, mas lembra que a endodontia, ela começa, né, a gente falar de preparo dos canais, ela começa ali sempre no controle de dor, tá certo? Se você já é inscrito no canal, muito bom ter você aqui de novo, tô esperando o seu feedback, agradeço a sua companhia, e se você tá fazendo companhia aqui pra gente pela primeira vez, seja muito bem-vindo, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sempre por dentro aí, saber em primeira mão o que a gente traz aqui de novidade, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, mais uma vez obrigada pela companhia e até a próxima.